Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Inova Aí. E hoje com a participação do Guilherme Finkler. Muito prazer. Tudo bem, Guilherme? Guilherme é estudante de Engenharia de Materiais. O que se estuda em Engenharia de Materiais? Cara, dá para entender a engenharia de materiais como uma parte mais específica da química que abrange mais coisas, que a gente trabalha muito com micro, né? Escala micro. O que seria isso? É muito mais direcionado para estrutura molecular, para propriedades físicas, químicas, enfim, reações, né? Bem distante, por exemplo, uma engenharia civil, né? Que tu trabalharia ali com, sei lá, diretamente com estruturas e coisas grandes, essencialmente, né? A gente vai muito mais no micro. Um exemplo de aplicabilidade da engenharia de materiais que foi aprovado, na verdade, recentemente pelos concursos é perícia criminal, né? A perícia, ela é um trabalho extremamente relacionado com a engenharia de materiais, né? É um trabalho direto assim em cima de propriedade e reação. Certo. E como é que se faz para ingressar neste mercado e, no teu entendimento, o que faz com que o profissional se mantenha nesse tipo de mercado, bem como dos demais também, né? Porque é importante. Quais são os diferenciais competitivos hoje, no teu entendimento, para um profissional de relevância, de impacto, de competência? O principal diferencial, ao meu ver, que já foi comentado aqui, inclusive, em programas anteriores, é o estudo, né? Como tu mesmo já citou, a cada 5 minutos a gente está sabendo de uma coisa nova. E não só isso, tu tem que estar sabendo de coisas novas o tempo todo, tem que estar estudando e tem que estar entendendo como que tu vai aplicar esse novo conhecimento na tua empresa. Não adianta simplesmente tu ser uma base hoje na empresa, tendo uma formação de engenharia ou algo desse tipo. Qualquer formação científica ou formação até mesmo de, outro exemplo assim, economia, contabilidade. Poxa, como é que a gente pode otimizar os nossos processos de contabilidade para fazer nossos impostos? Como é que a gente pode alavancar o nosso processo para que a gente tenha mais facilidade no nosso trabalho, mantendo a mesma eficiência, né? Então, e esse é o principal de qualquer engenharia, né? Tu quer sempre otimizar o processo, tu quer aumentar a eficiência e tu quer facilitar. Facilitadores cada vez mais estão aparecendo, né? Um exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? Para difundir informação, o podcast é um facilitador. Um exemplo aí mais da minha área, né? Para tentar direcionar um pouco, seria os equipamentos de laboratório. A gente, até mesmo onde eu trabalho, já se trocou muito equipamento porque não tinha mais por que passar tanto trabalho com os equipamentos que a gente usava, sei lá, até 2010, mais ou menos, que eram da década de 90 ainda, sendo que os que a gente tem hoje fazem um trabalho muito mais rápido e mais preciso, né? Isso também nos mostra o tanto quanto a inovação torna-se uma premência para todos os segmentos, né? Ainda mais no seu campo da engenharia de materiais, mas a inovação hoje ela não é um diferencial competitivo, ela é uma necessidade até de sobrevivência de alguns negócios, né? Com toda certeza, porque com um avanço extremamente rápido que a gente tem de tecnologia hoje, que a tecnologia ela avança em uma curva, não é uma reta, né? Então a gente tinha, por exemplo, a gente estava avançando assim muito tempo, chegou nos anos 2000, Sim. Ficou quase vertical e agora está dando uma estabilizadinha de novo, assim, uma baixadinha. Só que daí está entrando já o metaverso, que é a nova fase da internet e vai reinclinar a curva Vai reinclinar a curva com toda certeza, mas usando coisas que não são assim tão novas, tu parar para pensar, que é realidade virtual, né? Ela está aí há muito tempo, ela só não era difundida, né? A realidade virtual. E pelo que eu entendi, assim, ela é o grande foco do metaverso, além da conectividade, né? Sim. Fale um pouquinho sobre o metaverso para as pessoas entenderem. O metaverso, ele é basicamente uma ideia que o Mark Zuckerberg teve para fazer com que as pessoas tenham uma conectividade maior em uma experiência mais realista, mais imersiva. É a ideia de tu pegar todas as redes que ele comanda ali, de WhatsApp, Instagram, Facebook. Pô, hoje no Facebook, quem é que não fez ainda, por exemplo, aquele avatar que a gente pode fazer, que tu vai lá, tu personaliza ele e aí tu vai ter todas as figurinhas ali do Facebook para botar em comentário, coisa assim, que são todos com tua personalização, né? O que isso tudo é? Imersão.
simplesmente imersão. E esse é o foco do metaverso, é imersão e trazendo realidade virtual, tudo que eles puderem para fazer com que as pessoas se conectem de forma cada vez mais próxima, sem a necessidade da proximidade física. Sim. E em pouco tempo você vai poder estar aqui participando de uma reunião em qualquer lugar do mundo e o teu avatar estará lá presente dentro dessa reunião. Sim, com toda certeza. Já se faz isso. Já se faz isso com tecnologias extremamente simples. Tu pega teu celular, coloca um filtro no Instagram, bota ali um filtro, sei lá, de óculos de estrelinha e essas coisas assim mais toscas, né? Mais simples. Mas tu parar pra pensar, aquilo ali tá usando o quê? Tá usando reconhecimento facial em tempo real, né? Se parar pra pensar, é uma coisa extremamente avançada, mas tudo dependente de software que a gente já domina, entendeu? Então, isso já é algo extremamente possível, só não é aplicado. Isso vai mudar ainda mais toda essa lógica que nós temos de trabalho, de participar de reuniões, de atividades colaborativas, né? Ou seja, todas essas transformações que o 4.0, que tanto se fala, trouxe até aqui, será muito mais acentuada daqui para frente com o metaverso. Com toda certeza. E assim como já aconteceu com muita rede social, né? O Instagram hoje pode ser visto, por exemplo, como um novo LinkedIn, só que um LinkedIn mais direcionado a marketing, né? O metaverso pode ser futuramente, não sei, talvez o meio de contato da pessoa e a empresa, né? Pode ser ali o meio que ela vai ter para fazer uma entrevista. Tu vai, quem sabe futuramente, tu esteja aqui no Brasil, mas tu seja empregado de uma empresa da Suécia. O que impediria, né? Principalmente no ramo que mais cresce hoje, por exemplo, que é o de developer, né? É uma coisa que tranquilamente tu pode fazer de casa. Tu não precisa estar na empresa para fazer. Com certeza, até a programação, né? Se você observar hoje os profissionais de TI, eles não necessariamente precisam estar dentro dessas empresas. Aqui no Brasil tem vários que trabalham para empresas fora do país, recebem em dólar, recebem em euro e estão aqui dentro do seu próprio país. Então, esta é uma tendência que nós chamamos de multinacionalização do trabalho, né? No passado, na segunda revolução industrial e terceira, nós tínhamos as multinacionais vindo para o Brasil. Hoje nós temos os brasileiros trabalhando para fora. É uma inversão desse processo, né? Tu tem a tua sede e o empregado vai até a empresa. Exatamente. É um outro formato. E isso também vai intensificar ainda mais a questão do formato híbrido do trabalho, né? Porque até então, antes da pandemia, não se apostava, não se acreditava na possibilidade do trabalho remoto e durante a pandemia sentimos falta do escritório, então saímos de um extremo e fomos para o outro e agora essa mescla de ambos que tem se tornado muito presente nas organizações. Então a pessoa trabalha alguns dias em casa, alguns dias no escritório e isso faz com que haja uma dinâmica interessante, né, que permite que haja tanto o conforto e a economia de tempo com o trabalho remoto e ao mesmo tempo a conexão no escritório para questões bem mais pontuais, né? Não só isso, mas tu tem uma economia para a empresa de um modo geral, né? Com certeza. Um exemplo, meu pai mesmo lá em casa, ele antes da pandemia, ele saía para todo dia para ir para a empresa, ele dá suporte técnico na área de telecomunicações, né? Basicamente para provedores de internet, coisa desse tipo. E hoje ele passa 3 dias da semana em casa sem ter que gastar com vale alimentação, sem ter que gastar com vale transporte. É uma coisa que a empresa não precisa mais prover nos mesmos valores de antes para ele. E 2 dias, então, por semana, ele vai na empresa, que existe realmente uma necessidade dele estar lá de vez em quando. Mas, para pensar, ele economiza tempo, porque ele não precisa mais acordar tão cedo, ele não precisa mais perder tempo com o deslocamento, a empresa não precisa mais gastar tanto com o transporte dele, com a alimentação dele. Então, é uma praticidade que não se via antes e que, na verdade, só traz benefício, né? Para todos. Hoje, aliás, hoje não, antes da pandemia, o cidadão de São Paulo ele ficava mais tempo no trânsito do que o tempo de férias durante o ano. A média passava de 35, 40 dias, dependendo do segmento. Ou seja, tu gasta um tempo gigantesco para se deslocar até o local de trabalho. Aqui na metropolitana não é muito diferente, né? Para quem especialmente mora nos municípios do entorno de Porto Alegre, precisa se deslocar até a capital. Então, sem dúvida, é um grande avanço que nos permite aumentar a produtividade, baixar consumo, inclusive dos combustíveis fósseis, que isso afeta a própria natureza, o meio ambiente. Há um ganho em escala com isso, né?
Com certeza, e não precisa ir para São Paulo nem assim pensar em pessoas distantes daqui, mas eu perdia cerca de 4 horas do meu dia só com deslocamento para ir para a faculdade, sabe? Sem estar ganhando nada com isso, né? Aí tu pensa, pô, tá, vê a pandemia e tudo mais, a qualidade do ensino em muitas situações na pandemia, pela falta de preparo dos professores, porque não se tinha essa visão de aproveitar a distância, a qualidade do ensino acabou caindo bastante em muitas situações. Mas muitos professores também eles souberam mudar essa visão agora para que não houvesse o deslocamento desnecessário. Eu estou fazendo uma cadeira agora que, claro, engenharia não tem como tu fazer muita coisa à distância. É muito conhecimento prático que tu precisa. Mas, por exemplo, a minha professora agora de tecnologias e materiais para produção e armazenamento de energia, que, querendo ou não, a gente vai precisar cada vez mais de energia elétrica. Exemplo, carros elétricos, daqui a pouco vão substituir todos a gasolina, né? É uma cadeira que ela tem as aulas gravadas, porém a gente tem que fazer um projeto durante essa cadeira. Então a gente se desloca até o campus no momento que se precisa dar continuidade prática ao projeto, e o estudo pode ser feito em casa. Não precisa estar indo só para estudar. Que é o essencial, né? É o formato da chamada aula invertida, que é muito mais eficiente, né? Tu pode acessar a aula tantas quantas vezes for necessário até absorver o conteúdo. Ela está gravada, está à tua disposição, e tu aproveita o tempo do professor, que ao invés de ficar repetindo e repetindo um conteúdo feito um papagaio, que é o que eles fazem, você pode aproveitar para discutir, para se aprofundar, para tirar as tuas dúvidas, né? Aliás, é um procedimento muito apropriado. Mas voltando à questão dos carros elétricos, que você está estudando lá na universidade, há uma tendência gigantesca de que esse mercado venha a crescer de forma muito, muito consistente, né? Os países desenvolvidos do mundo hoje, a Inglaterra, a região da Escandinávia, praticamente todos eles já definiram data para literalmente acabar com a circulação dos carros a combustão, né? Alguns é 28, 30, 35, 2030, que devem tirar de circulação. E isso vai fazer com que aumente muito a demanda por adaptação dos nossos veículos aqui no Brasil, que está correlacionado ao teu trabalho, né? E a outras possibilidades dessas fontes alternativas de energia. Certo. O problema daí da energia é que a gente basicamente vai estar substituindo a gasolina pela energia elétrica. A gente vai precisar então de maior capacidade de armazenamento de energia elétrica. Vamos precisar de um desenvolvimento de melhores materiais para esse armazenamento, para que a gente possa também compactar o armazenamento, sempre ter peças menores com mais eficiência. É o foco que a gente tem sempre, principalmente na minha área. E desculpa, qual foi a tua pergunta mesmo? A questão da ampliação desse mercado, eu já te pergunto, por que o carro elétrico é tão caro ainda? É por conta dessa dificuldade de armazenamento? É porque as baterias é muito caro? É por causa do lítio? Qual é o problema? Por que ele é tão caro? Tudo isso junto. Porque tu precisa de um sistema de carregamento do carro que seja efetivo. A pessoa não pode deixar o carro carregando numa semana. Pensa assim, tu já precisa, né, em vários celulares ainda tu precisa de algumas horas deixar ele carregando. Imagina um carro inteiro, né? E o celular, tudo que ele precisa fazer é projetar luz. Só isso. É isso essencialmente que ele faz, e processar informação. Um carro, ele vai precisar carregar, vamos supor assim, acho que um carro elétrico deve pesar em torno de uma tonelada e um pouco mais que isso, né? Aí tu imagina um motor puramente elétrico ter que fazer a força para então locomover 1 tonelada de metal. É muito mais energia que tu precisa. Já começa que tu não pode então ter um carregador que vai demorar mais de, 8 horas, que é o tempo que a pessoa vai ficar dormindo para carregar o carro. Ela vai precisar daquilo diariamente. Já começa por aí então que tu precisa ter um desenvolvimento tecnológico extremamente avançado para conseguir fazer esse carregamento nessa velocidade. Não só isso, sem comprometer a durabilidade do equipamento. Sim. Eu já vi na imprensa de hoje, claro que isso aqui é atemporal, mas a Europa já está lançando um carro que vai precisar reabastecê-lo a cada 90 dias, o que significa um avanço tecnológico bastante significativo, e também nos mostra o tanto quanto há uma corrida tecnológica nesse particular, né? Claro, porque pensa assim, que nem tu falou antes, a China, por exemplo, ela tem planos de até 2030 ela ter 75% de todos os carros
em funcionamento do país serem elétricos. Na Inglaterra é 100% até 2030. A China estabilizou 75%, porque, bom, quase 2 bilhões de pessoas, né? Querendo ou não, é mais difícil de alcançar qualquer objetivo quanto mais pessoas tu tem. Mas então, qual seria o... desculpa. O tanto quanto há uma corrida de desenvolvimento estratégico e tecnológico. Referente à corrida, então, o que se tem? Tu vai ter uma demanda muito grande e talvez tu não tenha todas as empresas que tem hoje para carro a gasolina, talvez todas elas não consigam atender essa demanda que se tem para carro elétrico. Muitas delas não sequer estão mostrando ativamente que se desenvolvem nessa tecnologia. Quais que tu escuta hoje que tem carros elétricos andando na rua efetivamente, que estão vendendo em grande escala carro elétrico? BMW e Tesla. Tu não escuta nada sobre isso Volkswagen, Chevrolet, Fiat, nem Mercedes. Entendeu? E assim, estamos falando de empresas grandes. E mesmo assim, elas não se mostram que estão interessadas nesse desenvolvimento que já está quase certo que vai ser o nosso futuro. Então, a demanda é grande, a corrida tem que ser maior ainda, porque a velocidade que tu vai precisar desenvolver, não preciso nem falar de novas tecnologias, mas a velocidade que tu vai ter que desenvolver o produto em si, em grande escala, vai ser gigantesca. Isso. Por que o Brasil não tem as suas próprias marcas de veículos? Aí eu vou ter que entrar numa parte política que vai ser meio ruim. Não, é sério. Não, é que assim, ó, é que aí tem muita coisa aí para falar e não teria como resumir aqui, de verdade. Porque a gente puxaria, então, brigas políticas desde os anos 60 e 70. Porque a gente já teve carro elétrico aqui no Brasil, desenvolvido por um brasileiro, né, nos anos... Eu não lembro se foi 70 ou 80, mas 70 é foda. 70, né? 70 a gente teve um carro brasileiro elétrico com uma boa autossuficiência. Claro, era um carro compacto com 2 lugares só, se eu não me engano. Só que o que aconteceu foi boicotado para que a gente continuasse tendo maior investimento de empresas do exterior aqui no país. Entendeu o problema? É por isso que eu não quero comentar essa parte, entendeu? Porque essencialmente é um problema político. Essencialmente é um problema político, não é de desenvolvimento. Mas pode, não vejo problema em tratarmos desse assunto, até porque a taxação tributária dos veículos aqui é algo absurdo, né? Na verdade, o carro não é teu, porque 50% do valor de um carro vai para o cofre do governo quando você tira da concessionária. 12 meses depois, você deixou de ser o acionista principal do teu carro, porque passa a ser 50% mais 3%, que é o IPVA, a média no Brasil, né? E a cada 3 anos você devolve para o teu sócio o equivalente a 3% em troca de nada. Então é literalmente um sistema para tirar dinheiro. E possivelmente em função dessa jogada toda, e aí tem a questão da Segunda Guerra Mundial, que eles produziram muitos veículos, precisavam enfiar em algum lugar. Tem todas essas questões, mas são importantes a serem considerados, porque nós não temos uma indústria nacional e poderíamos ter, seguramente. Né, com certeza. A gente tem a estrutura para isso, a gente com certeza tem empresas com os fundos para isso. Como tu comentou, realmente um grande impeditivo a forma como o sistema tributário é montado, que é muito antiga. Né? Não é só o problema de ele ser feito para tirar dinheiro, mas é também o problema dele não ser atualizado com frequência, assim como todo e qualquer sistema legal, né? Tu tem na Europa, por exemplo, sistemas que se atualizam uma Constituição inteira a cada 5 anos, que daqui a pouco pode ser já defasado também, né? Esse sistema de 5 anos. Vendo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, um exemplo fácil de citar: carros automáticos, né? Carros que dirigem pelo motorista. Quando eles foram lançados e já estavam sendo vendidos, não se tinha nenhuma legislação sobre esse tipo de tecnologia. Então, por mais que, por exemplo, se desse algum acidente porque o motorista estava dormindo, né? O motorista, já entre aspas nesse caso, estava dormindo, o carro estava dirigindo e ele teve um problema de processamento de rota, como é que tu vai culpar o motorista? Como é que tu vai culpar o carro?
tu não tem uma lei para isso, sabe? Então, tu não tem um sistema preparado para lidar com esse tipo de situação, né? Então, aí tu imagina a gente com uma Constituição aí de... Já temos o quê? 20 anos de Constituição, um pouco mais? De 88. De 88, né? Com todos os seus 30 elementos. 30 anos já. Mas que a gente comentou muito aqui, falamos de diversas maneiras, a gente falou por cima. Me explica melhor o que é o profissional 4.0. O que tu entende que ele tem que ser e qual função ele tem que exercer? O profissional 4.0 é uma referência à chamada quarta revolução industrial e que nos lega em um perfil de profissional diferenciado daquele das revoluções anteriores ou das etapas ou fases do desenvolvimento industrial. Nós tivemos a primeira revolução industrial na Inglaterra no século 17 para 18, quando se inventou a máquina a vapor. E a criação da máquina a vapor nos levou à produção em série daquilo que até então era basicamente artesanal, a máquina de tear, por exemplo, e todas as demais. E se iniciou a industrialização. E por que aconteceu na Inglaterra, não na França, não em Portugal e em outro país do mundo? Porque justo na Inglaterra, naquele momento, nós tínhamos ali um ecossistema de favorecimento à inovação, onde a chamada tríplice hélice, que ainda hoje se utiliza para estratégia de desenvolvimento das cidades, que é quando você reúne esforços do governo, do empresariado e do conhecimento. Quando os três atuam de forma alinhada, você produz efeito de desenvolvimento. Isso vale para as cidades de hoje, por exemplo, que há um alinhamento dessa tríplice hélice. Então, a primeira revolução industrial. A segunda foi quando a energia elétrica surgiu e possibilitou que se pudesse trabalhar fora de hora do nosso dia convencional, e quando o Henry Ford inventou a esteira de produção. Esses dois elementos fundamentais criaram a segunda revolução industrial. Isso aumentou em escala de produção extraordinário a capacidade das nossas indústrias em serem produtivas. Isso gerou um barateamento dos produtos, isso facilitou que mais conforto chegasse até as pessoas. A terceira revolução industrial aconteceu da metade do século para cá. Alguns falam nos anos 60, 70, outros falam ainda nos anos 90, depende do historiador ou de quem você estuda, que estabelece como marco a terceira revolução industrial. Mas ela está muito conectada à questão da automação, da internet ter entrado para dentro das empresas, de processos de avanços na capacidade produtiva das nossas máquinas e equipamentos. E a chamada quarta revolução, que é uma terminologia trazida pelo Fórum Econômico Mundial por alguns estudiosos, ela é demarcada a partir de 2012, 13, outros falam em 15, aí vai muito também, de novo, de quem determina, ou de quem tem a teoria, né, de quando de fato começou a quarta revolução. E também da região que a gente está comentando, né? Dependendo do desenvolvimento do lugar. Se nós olharmos para esse particular, nós vamos ter a primeira revolução ainda em vigor em algumas cidades até do Rio Grande do Sul. Algumas nem se industrializaram, né? Nós temos cidades no Rio Grande do Sul que estão na era agrícola ainda. Sim. Planta, colhe e vende. E o desenvolvimento econômico pequenininho. Mas a quarta revolução, ela está sendo demarcada por um processo de aumento muito drástico de automação. As indústrias hoje elas estão cada vez mais dependendo menos de mão de obra. Ela é demarcada pela questão do aumento de tecnologia de forma abismal em todos os processos, pela virtualização, a digitalização dos processos, a possibilidade do trabalho remoto. Ela está demarcada também pela nanotecnologia, pela impressora 3D. Né? Nós conversamos recentemente no podcast com o Matheus, e ele mesmo imprimiu esses materiais aqui. Né? E ali na frente nós vamos poder imprimir muito mais do que isso. Nós vamos imprimir, inclusive, líquidos, como já é possível hoje. Já se está imprimindo pulmão em impressora 3D. Já se produz pele. Acho que já fizeram até um fígado em impressora 3D. Fígado. Refrigerante em 3D, se imprime casas, escritórios, apartamentos. Né? Nos Estados Unidos já tem 48 horas você faz uma casa. Na China, eu estive lá durante um tempo, a China constrói um edifício em impressora 3D, questão de poucos meses. Se imprime carro em impressora 3D. Então isso vai mudar completamente nosso formato de produzir, vender, de nos relacionar, de trabalhar. E, ao mesmo tempo, nós estamos recebendo hoje uma geração nova com um outro mindset, não conectado apenas à questão do trabalho convencional, vinculado a uma carteira e a uma relação trabalhista do século passado, com novos formatos.
A nanotecnologia também é um dos demarcadores desse momento, porque a nanotecnologia significa computadores do tamanho de menores do que um grão de arroz, o tamanho de uma agulha, por exemplo, e que percorre o nosso organismo e produz reparos possíveis de evitar que hajam inserções com bisturi, etc. Esse desenvolvimento ele também está marcado por avanços tecnológicos em todos os campos, inclusive a cura do câncer, noticiado recentemente, com medicamentos autorizados pela Anvisa para serem comercializados aqui no Brasil e que afetam literalmente todo e qualquer tipo de tumor. Então, a quarta revolução ela vem trazendo um choque de transformações, nos levando para a virtualização, para o metaverso que estávamos discutindo recentemente e para outras questões que são muito importantes. E o que isso tem a ver com a nossa conversa e com esse tal profissional 4.0? Acontece que para que você trabalhasse no mundo do século passado, da terceira revolução industrial, você precisava botar um diploma embaixo do braço, ou então pendurá-lo numa sala para que as tias pudessem contemplar. Você estudava uma vez na vida, se formava e estava formado. Hoje em dia se tem doutorandos desempregados. Desempregados. Coisa que nunca aconteceria no século passado. Tem mestrado desempregado, tem graduado desempregado e tem cara que não tem formação nenhuma que está muito bem, obrigado. Rimou, inclusive. E por quê? Porque quem mandava no mundo no passado era quem tinha informação. Hoje é quem vai atrás da informação. Hoje é quem vai atrás, ou quem sabe desenvolve, ou quem sabe cria informação. Antes era de quem sabia, agora é de quem aprende. Então esse é um diferencial fundamental. Então a nossa estrutura escolar e acadêmica está preparada para formar funcionários. O mundo precisava de funcionários. Hoje ele precisa até de colaboradores, funcionários, mas ele precisa muito mais de profissionais que tenham competências e aptidões, além de formação técnica, para poder ser proativo e não reativo, ser intraempreendedor nos negócios, ser resiliente, tomador de iniciativa, capacidade de trabalho em equipe. Então, o mundo 4.0 nos abre uma nova janela por onde entram novas necessidades. E essas necessidades são de competências, em especial de competências de relacionamento, competências comportamentais e não apenas técnicas. Até porque a técnica hoje você tem e sabe, amanhã ela pode estar desatualizada. Pode não, estará, com certeza. Com certeza. Agora, duas perguntas que eu gostaria que tu respondesse que me surgiram, eu acho que são bastante relevantes. Confirmando, então, o entendimento é que o profissional 4.0 é aquele que não só é o funcionário, mas ele também é o estudante dentro do funcionarismo dele. E qual tu acha, se houver, que é o tempo de vida útil dessa quarta revolução industrial? Há uma tendência, se nós olharmos para o histórico das nossas evoluções, se nós pegarmos, por exemplo, as chamadas eras, a era da caça e da pesca levou 300 mil anos. A era agrícola, 11.154 anos atrás, nasceu na região onde hoje funciona o Iraque e aquela estrutura de países de lá. Se nós pensarmos que depois veio a Revolução Industrial, que tem pouco mais de 2 séculos, quase 3, depois entramos na era do conhecimento, na metade do século passado, onde tu trouxe uma outra possibilidade de ascensão social, não só de quem tinha terra, capital e indústria, mas quem tinha conhecimento, passou a ter a possibilidade de crescer economicamente, de emancipar-se socialmente. Depois nós entramos num outro período de virtualização, de novas tecnologias, e ao qual é um período que eu chamo de a era dos talentos, que ela é mais curta ainda, então elas vão encurtando, porque antes ou você tinha terra ou você ia ser vassalo. Depois, com a indústria, se você tinha capital, você podia prosperar. Depois, com o conhecimento, você tinha que acessar o conhecimento, mas tê-lo era o suficiente. Hoje tu precisa desenvolver o conhecimento. Hoje precisa desenvolver. Por isso nós vivemos naquilo que chamo de a era dos talentos. A era dos talentos, da inovação, de uma outra pegada. Então, se você observar da era da caça e da pesca para a agrícola, da agrícola para a industrial, da industrial para o conhecimento, do conhecimento para a dos talentos, vai enxugando.
Sempre diminuindo. As eras estão cada vez menores. As ondas do desenvolvimento são mais enxutas, mais curtas. Então é provável que a quarta revolução industrial, que está aí, está batendo na nossa porta, e às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é conversa para outros países, isso é não está na nossa realidade. Porque a gente olha para a cidade, a gente vê a indústria, o comércio e o serviço que tinha no século passado. É muito mais uma questão de mentalidade do que de realidade. Mas tem uma realidade também. Você quer ver uma coisa? Você sabe qual é o maior empregador privado do Brasil hoje? São os aplicativos de transporte e de entrega. É o iFood, que é de entrega. Se você juntar o iFood, o 99 Táxi e o Uber, esses três sozinhos empregam 3,8 milhões de pessoas. Se é que dá para usar o termo emprega, né? Mas é o maior empregador privado do Brasil hoje. Então, ou seja, a quarta revolução está aqui. Quando o Matheus imprime esse material na casa dele, é a quarta revolução que está aqui. Quando você faz uma telemedicina, você liga para o médico, ele te atende numa videoconferência, é a quarta revolução que está aqui. Quando você faz uma aula virtual, que você está fazendo, inclusive, é a quarta revolução que está aqui. Quando você está estudando lá as técnicas de materiais para poder fazer com que uma bateria possa durar mais do que está durando hoje, para permitir que um veículo tenha maior autonomia, é a quarta revolução que está aqui. Então, a quarta revolução industrial ela não vai chegar, ela já está aqui, nós já convivemos com ela. São os aplicativos, é o multiverso que está batendo na nossa porta, são as transformações que estão acontecendo, isso já é realidade. Hoje já existe muito mais profissionais que estão inventando a sua profissão do que em todos os tempos das criações das novas ocupações. Então, é uma nova realidade. A nossa problemática está no fato de que ainda temos um sistema de ensino que não é de aprendizagem. Então, eu te empurro conhecimento, eu te passo informação. Te cobro decoreba. Te cobro decoreba e não te cobro aquilo que o mundo está cobrando aí fora, que são competências de aptidões relacionais, comportamentais, de proatividade, de empreendedorismo e etc., que é muito importante. Se você conversar com os empresários, eles te pedem uma coisa, a universidade, o sistema de ensino te entrega outra. Então, é um hiato que ainda temos diante daquilo que é as necessidades e demandas desta quarta revolução e que, portanto, exige que tenhamos um profissional com outras características além do conteúdo e conhecimento técnico. E como é que tu tem a visão, né? Qual é a maneira que tu enxerga de conseguir fazer as pessoas que têm essa visão de 20 anos atrás, da época do conhecimento estabelecido, né? Como é que tu entende que tu pode fazer elas entenderem, fazer elas aprenderem que precisam aprender? Algumas não querem, outras vão ter muita dificuldade em progredir nesse mundo que está posto. A Confederação Nacional do Comércio diz o seguinte, que a cada 10 brasileiros desempregados, 8 jamais conseguirão se colocar no mercado. Por quê? Porque eles decidiram que vão parar de estudar, ou que já pararam de estudar, eles simplesmente não se atualizaram mais. E não tem mais atividade para essas pessoas fazerem. É claro que existem alguns trabalhos braçais ainda que são demandas da atualidade, alguém precisa fazer esse serviço, mas aqueles que até então atuavam em certos segmentos que foram modernizados, qualificados e eles simplesmente pararam de se atualizar, eles já não vão conseguir se colocar mais. E isso você vai encontrar também em outros segmentos, pessoas que continuam com a mentalidade ultrapassada porque estão acomodados. Às vezes o próprio sistema acomoda. Se você pegar o sistema público, por exemplo, você fez um concurso, passou no período temporário necessário. Já te entregam ali um plano de carreira, está garantido o teu emprego, não precisa fazer mais nada. O sistema ele é nefasto porque ele nivela por baixo. O melhor e o pior têm o mesmo tratamento, o mesmo salário, a mesma remuneração. Então, por que eu vou ser melhor? Não há nenhum reconhecimento, você vira papel de parede dentro de um sistema que não te enxerga e automaticamente tu não tem estímulo para poder estar progredindo. Consigo te dar um exemplo bem próximo de mim dentro da faculdade. É a realidade de que eu, o aluno que passo com C ou com B, mas que abdico de um pouco do meu tempo de estudo para estar fazendo um estágio, estar fazendo um artigo, que eu estou escrevendo um artigo com o meu orientador atualmente no laboratório. Eu abdico desse tempo para ter um melhor conhecimento de indústria. Eu não vou estar tirando a nota boa e talvez eu não tenha conhecimento tão bom quanto o cara que está tirando A. Mas eu vou ter mais chance. Por quê? Porque eu estou tendo que abdicar desse tempo de estudo para aprender diretamente na empresa, aprender diretamente no ramo.
E aí que está, porque a empresa, quando vier a selecionar pessoas para trabalhar com eles, eles não vão pegar as notas, eles vão pegar a experiência, eles vão querer saber o que tu sabe na prática e não só do ponto de vista livresco, teórico. Porque a faculdade, né, a educação, de modo geral, ela vai saber te ensinar o que ela já sabe. Dificilmente ela vai saber te ensinar a ir atrás do que ela não sabe. Não só isso, muitas vezes ela não vai saber te ensinar a se posicionar como um profissional. Isso é um problema muito grande que se tem hoje em qualquer curso de engenharia que eu tenho visto, que se tem muito da visão acadêmica e pouco da visão profissional. Ela te prepara para um mundo que não existe mais ou que estará deixando de existir. Se nós pegarmos os grandes pilares, balizares do sistema de educação básico, por exemplo, eles são todos do século passado, década de 80, 70, né? Pensamento daquela época que estava ligado a um contexto de mundo muito diferente do atual. Naquela época não existiam redes sociais, a internet era uma possibilidade. Nós não tínhamos acesso ao conteúdo que se tem hoje. Era uma outra realidade. E os preceitos de lá estão presentes hoje. Então nós paramos no tempo. A Fundação Ayrton Senna, inclusive, diz o seguinte: se o atual sistema de ensino continuar no mesmo ritmo de tentativa de melhora, nós vamos levar apenas 200 anos para nos aproximarmos dos países em desenvolvimento. Não é nem dos desenvolvidos. Os Estados Unidos têm um estudo sobre nós que diz que nós temos aqui, no mínimo, 100 anos de atraso em relação a eles. Né? É porque nós paramos no tempo. De novo, nós preparamos gente para um mundo que não existe mais. E aí o nosso conteúdo ele é baseado no passado. E como você diz, o futuro é que nos norteia. Né? E aí tem um elemento importante. Existem muitas técnicas hoje. Professor 4.0, que é um trabalho que nós desenvolvemos em alguns municípios e temos turmas abertas, inclusive, nós trazemos essas técnicas, esses métodos que, sim, permite que o aluno seja proativo, que ele seja construtor do seu conhecimento. Não só permite, mas também instiga ele a ser, né? Mostra a importância de ser. E, primeiro, é muito mais interessante aprender do que decorar. É muito mais estimulante tu buscar e criar conhecimento do que apenas passar em prova e ter que estudar para tal. Né? É assim que a gente vê no ensino fundamental ou médio que tipo de segmento a gente quer estudar no futuro, né? Vendo justamente o que tu aprendia com gosto e o que tu decorava. Uhum. Eu, por exemplo, minha vida inteira eu aprendi biologia decoreba, nunca gostei nada. Em compensação, o meu professor de física, o professor Alessio, ele era um cara extremamente inteligente e ele tinha essa noção de que o sistema de ensino ele tinha que fazer muitas melhoras e de que simplesmente ficar aplicando uma prova ali para o aluno, para ele ficar decorando fórmula e botando nas questõezinhas, não era o suficiente. Aquilo não ia ensinar, só ia fazer ele decorar. Muitas provas ele substituía por trabalhos, para que a gente fosse atrás, para que a gente pesquisasse, a gente se indagasse. E aí, depois da apresentação do trabalho, então, ele pegava, ele tirava as dúvidas dele, por assim dizer, né? Mais fazendo perguntas para ver quanto a gente tinha ido atrás daquele conhecimento, e então atribuiu uma nota baseado no quanto que a gente aprendeu com o que a gente foi atrás. Isso aí já acho que já dá para considerar, né, uma ideia do que seria o profissional, nesse caso o professor 4.0. Com certeza. É aquele que ele não está simplesmente passando o conhecimento, ele está te ensinando a ir atrás do conhecimento, que é o que se falta de fazer. Ele é um facilitador, ele é um articulador, né? E não apenas a fonte. Ele sabe que ele e inúmeras outras são fontes possíveis de ter informação. E a escola ainda está baseada na preparação do indivíduo como um banco de dados. Né? Eles querem o quê? Que a gente venha concorrer com o Google. Ali é uma fonte de dados. Né? Tem fonte de dados em vários lugares. O mais importante hoje é a habilidade de saber pensar, de ter capacidade de resolver problemas, né? De ser indagador das possibilidades e trabalhar com criatividade, que é um assunto que no passado não se dava muita importância e hoje está sendo extremamente valorizado. Hoje não é mais aquela coisa de para te ser o atendente de telemarketing, né? Fazer aquele negócio de call center, coisa assim, que aliás é um emprego que se tu for parar a pensar, ele está acabando,
por causa da rede social, Até os robôs estão hoje vendendo... Até os robôs estão, né? Alguns dentro da cadeia. Mas tudo isso assim já tá indo para o espaço, sabe? Hoje tu tem que ir muito por conta própria, atrás do que tu sabe, atrás do que tu não sabe, porque se tu ficar simplesmente seguindo o processo padrão da empresa, usando o mesmo exemplo de antes, vai lá, digita o número, liga, oferece, desliga, digita o número, liga, oferece, não vai para frente. Não só tu vai estar sendo, como é que eu posso dizer? Invasivo? Nessa situação sim, mas de modo geral com um profissional que ele fica só no processo padrão, né? Não só tu vai estar estagnado no teu cargo, né? E na tua área de modo geral, como tu também não vai estar se desenvolvendo como profissional. Tu não vai estar ganhando conhecimento com aquilo, tu não vai estar chamando mais gente para conhecer a tua empresa, sabe? Então, tu precisa aprender melhor como fazer cada parte daquele processo para melhorar ele. É como tu disse, hoje o valor do profissional é o pensamento dele, não é simplesmente conhecimento, é como é que ele sabe pensar em melhorar não só ele mesmo, mas o processo que ele trabalha e o ambiente que ele está inserido, tanto profissionalmente como socialmente. Muito bem, recebemos o Guilherme Finkler, que trabalha na área de tecnologia, desenvolvimento, está estudando engenharia de materiais, trouxe grandes e importantes contribuições aqui para nós. Muito obrigado, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima. Inovaí, mais uma edição que fica por aqui. Você está convidado para a nossa próxima, na semana que está chegando, novos temas sempre ligados à inovação. Sabemos que inovar não significa apenas trabalhar com tecnologia, mas, sobretudo, agregar valor àquilo que estamos fazendo. Até mais.